juiz do trabalho, verificando que a pessoa é ilegal, reconhece a título de indenização todos os direitos, só que tem que notificar a Polícia Federal, o que pode importar numa deportação. Em 9 anos, o crescimento da malha rodoviária pavimentada foi de apenas 0,5%. Só 962 quilômetros receberam melhorias. Dia 23 de agosto é o último dia também para requerimento de habilitação para voto em centros de internação de adolescentes e estabelecimentos prisionais. A visita faz parte do programa de viagem de estudos estratégicos da escola, que fica no Rio de Janeiro. Uma disciplina que prepara assessores militares de alto nível e comandantes de organizações militares. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Advocacia Geral da União é contra o pedido de fechamento temporário da fronteira entre Brasil e Venezuela. Em uma manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a AGU defende que seja rejeitado esse bloqueio de imigrantes venezuelanos por diversas razões. E quem tem ao vivo os detalhes é a repórter Carolina Chaves, com quem a gente conversa agora. Tudo bom, Carolina? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, uma dessas razões é a violação de tratados internacionais aos quais o Brasil faz parte. Segundo a AGU, o fechamento da fronteira é ineficaz e não pode ser usado para conter a entrada de venezuelanos no Brasil. O caso está sob a relatoria da ministra Rosa Weber. A manifestação da advocacia é em resposta ao pedido de fechamento da fronteira feito pelo governo de Roraima, que solicitou a instalação de barreiras sanitárias e também de um hospital de campanha do Exército para atender exclusivamente às demandas dos imigrantes do país vizinho. A AGU ainda reforçou que o governo federal já anunciou medidas para restabelecer a ordem na fronteira, como controle de imigrantes. Galton. Obrigado, Carolina. E a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, incluiu o debate da imigração de venezuelanos na agenda oficial. Uma das audiências foi com a Procuradora-Geral de Justiça do MP de Roraima. Além de falar da situação do sistema prisional do Estado, ela destacou a atual crise migratória enfrentada por Roraima. A crise no sistema prisional já era grande e isso desdobrou num recrudescimento da violência. Com a imigração, a tendência é piorar. Já há notícias de que há venezuelanos sendo cooptados por organizações criminosas, né, e de uma certa forma uma rejeição da população. Então o clima lá está bastante tenso. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, se reuniu com procuradores gerais de justiça de todo o país. Um dos principais temas foi o Cadastro Nacional de Presos, sistema que tem o objetivo de traçar o perfil da população carcerária brasileira. Durante o encontro, ficou definido que será assinado um acordo de cooperação técnica entre o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público. Finalmente teremos uma base de dados com mais precisão, com informações recentes, bem atualizadas a respeito do tamanho da população prisional do Brasil. Participaram ainda os presidentes de tribunais de justiça de todos os estados e do Distrito Federal. Com eles, além de ressaltar a importância do cadastro, a ministra chamou a atenção para a Semana Nacional do Júri, marcada para novembro, e a campanha Nacional Justiça pela Paz em Casa, iniciada nesta segunda-feira. As mulheres precisam ser protegidas, até porque nós temos 70 mil assassinatos no Brasil, ou melhor dizendo, 70 mil mortes violentas e 60 mil estupros. Isso incomoda em todos os quadrantes. E nós ainda vamos falar nessa edição do Jornal da Justiça sobre imigração, histórias de pessoas que foram embora de seus países em busca de uma vida mais justa. E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ex-ministro José Dirceu volte à prisão. E vamos voltar agora ao vivo, ao nosso telão, falar com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações. Tudo bom, Evne? Boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, a Procuradoria-Geral da República pediu à segunda turma aqui do Supremo para revogar a liberdade de José Dirceu, que foi concedida em 22 de junho. Segundo a PGR, há novos fatos sobre este caso e, por isso, a necessidade da execução provisória da pena de 30 anos imposta pela Justiça Federal. O argumento é de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o envio de um recurso deste caso aqui para o STF.
Agora, Evne, a PGR também pediu, ao Supremo que sejam desarquivados os inquéritos contra os senadores Jorge Viana e Aécio Neves. Pois é, Rafaela, a procuradora-geral, Raquel Dodge, questiona a possibilidade de o Poder Judiciário promover aí um arquivamento. No processo em questão, o senador Aécio Neves é suspeito de receber propina referente aos contratos de Furnas. Já o senador Jorge Viana é acusado por executivos da Odebrecht de promover ali ter cometido Caixa 2. A PGR sustenta que um arquivamento só é legítimo quando pedido por um membro do Ministério Público. Galton. Obrigado, Evne. O Ministério Público Federal pediu na Justiça mudanças no edital do concurso da Polícia Federal para delegado, perito, agente, escrivão e papiloscopista. Segundo o MPF, apesar do concurso prever vagas para pessoas com deficiência, algumas exigências do edital deixam a disputa pela vaga desigual. 2 itens no edital do concurso da Polícia Federal afirmam que não haverá para pessoas com deficiência adaptação do teste físico, da prova oral, da prova prática de digitação, da avaliação médica e psicológica ou do curso de formação profissional. Além disso, o outro item diz que, após a nomeação, o agente com deficiência ou não poderá se recusar a fazer qualquer tarefa pertinente ao cargo, nem se declarar impossibilitado de ser lotado em qualquer unidade da Polícia Federal. Essas ilegalidades foram apontadas pelo Ministério Público Federal antes da continuação do concurso. Como a Polícia Federal e a banca examinadora não promoveram as mudanças, o MPF decidiu entrar com uma ação judicial. E a seguir, o país das rodovias investe muito pouco nas estradas Brasil afora. Em 9 anos, o crescimento da malha rodoviária pavimentada foi de apenas 0,5%. Só 962 quilômetros receberam melhorias. No Saber Direito Profissão deste fim de semana, o bate-papo é com Jorge Ferreira. Você vai conhecer a vida profissional do advogado e professor. E ainda no quadro Carreira, entender as oportunidades profissionais da área. Não perca, é no Saber Direito Profissão. O Conselho Nacional de Justiça se reuniu agora há pouco. Foi a última sessão do Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, como conselheiro. Logo na abertura da sessão, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, anunciou a conclusão da análise de gerenciamento de riscos de magistrados. O documento foi entregue a todos os órgãos do Poder Judiciário. Contém tanto a explicitação do quadro no Brasil, quanto as medidas de análise de vulnerabilidade e risco a ser por todos considerada. Isto foi distribuído numa reunião de ontem com todos os presidentes de tribunais de justiça, será também distribuído a todos os órgãos do Poder Judiciário, exatamente para garantir das condições de trabalho dos senhores magistrados. Na sequência, os conselheiros passaram aos julgamentos. Entre eles, uma revisão sobre a possibilidade de reabertura de processo administrativo disciplinar para apurar suposta fraude cometida por um desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas na distribuição de processo. O caso chegou ao TJ por meio de uma denúncia anônima, em 2014. No Tribunal Estadual, o pedido foi arquivado por decisão da Comissão Especial de Sindicância. Na tribuna do CNJ, o advogado do magistrado alegou erro material nas distribuições, negou ingerência e afirmou não haver necessidade de reabertura do PAD. O relator, conselheiro Aloísio Corrêa da Veiga, citou um erro de digitação como a causa para a falha e julgou a revisão disciplinar improcedente. Ele foi acompanhado por todo o plenário. A sessão de hoje foi a última do ministro João Otávio de Noronha como Corregedor Nacional de Justiça e conselheiro do CNJ. Ele vai ser substituído pelo ministro Humberto Martins. Agora a gente volta a falar sobre imigração. Nos últimos 2 anos,
nos últimos 2 anos. Cerca de 56.700 venezuelanos procuraram a Polícia Federal para pedir refúgio no Brasil. Todo estrangeiro que chega para recomeçar a vida no Brasil precisa atender ao que prevê nossa legislação. Confira na reportagem. O desemprego e a fome obrigaram milhares de imigrantes a deixar quem mais amam para trás à procura de uma vida melhor no Brasil. E a maioria dos estrangeiros que pisam em solo brasileiro vem de países como Haiti, Peru e Venezuela. Buscando trabalho, uma melhoria para minha família em Venezuela. La Roma está muy crítica en Venezuela. Está muy crítica. No vale nada ahorita el dinero ya. 1 kilo de carne está en 8 millones de bolívares. 8 millones. Y un sueldo de un trabajador son 5 millones. ¿Qué le parece? 1 kilo de frango, 1 kilo de pollo, vale 5 millones. Rafael decidiu vender o pouco que tinha na cidade de Margarita, na Venezuela, para atravessar a fronteira. Toda a família dele chegou a ficar até 3 dias sem se alimentar por causa da crise econômica do país. Ya parecía un esqueleto humano, verdaderamente. El viento me lleva de todo y aquí en Brasil he conseguido un país amigo, más que amigo, hermano. A primeira onda de imigração começou com os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Estima-se que de lá para cá, pelo menos 90 mil haitianos vieram ao Brasil em busca de trabalho. Mas desde 2015, uma nova onda de imigração desafia governo e sociedade. Para se ter ideia, segundo o governo federal, aproximadamente 56.740 venezuelanos pediram refúgio ou residência à Polícia Federal para fugir principalmente da fome que toma conta do país vizinho. Só neste ano, o governo já enviou para Mato Grosso 84 venezuelanos. Em Cuiabá, eles estão alojados na sede da Pastoral do Migrante, onde já estavam abrigados outros 19 estrangeiros. Aqui eles dão os primeiros passos para sair da ilegalidade. Então é importante que eles saibam que eles não podem ser discriminados na empresa porque eles são estrangeiros, que eles têm os mesmos direitos, que eles têm que ser tratados também humanamente igual a todos os outros trabalhadores. E quando se sentem lesados, os imigrantes procuram uma justiça do trabalho. Somente em Mato Grosso, são aproximadamente 101 processos ajuizados por estrangeiros. Aqueles que entram, no Brasil, às vezes têm até anotações criminais em seus países de origem, ou não têm passaporte válido, entram pelas fronteiras sem fiscalização. Naturalmente, essas pessoas não têm visto de trabalho e não têm autorização do Ministério do Trabalho. Mas se mesmo assim elas forem contratadas e trabalharem, qual é a posição da Justiça do Trabalho? Há alguma dúvida em relação a isso, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido que, por imposição constitucional também, de tratados internacionais, ela tem os mesmos direitos de um trabalhador brasileiro. Só que o que acontece, sinaliza também a jurisprudência que o juiz do trabalho, verificando que a pessoa é ilegal, reconhece a título de indenização todos os direitos, só que tem que notificar a Polícia Federal, o que pode importar numa deportação. Este não foi o caso de Denis Gonzalez, que está no estado há 3 meses. Ela e o marido chegaram juntos com outros 69 venezuelanos por meio do programa de interiorização no mês de abril deste ano. Começou a trabalhar neste colégio particular com carteira assinada 1 dia depois de desembarcar em Cuiabá. Depois de viver na calle, de comer liso, puedo decir que ya tengo otra vida. Estamos morando en el barrio Cochipó, en un mini kitchenette, que es como decir un mini apartamento en Venezuela. Empezamos sin nada y bueno, ya tenemos un fogón, una heladera. Hoy me regalaron una cama y mis compañeros que me han regalado que si culier, platico, todo bien. Nós temos muitas pessoas que já têm muitos anos na casa, como temos outras pessoas que vão chegando. Tem um pouco de tudo, não é? Estamos muito contentes com essa diversidade cultural, porque essa diversidade cultural nos humaniza. E todo mundo sabe que o Brasil é o país do transporte rodoviário, né? O problema é que, mesmo assim, o investimento em pavimentação ainda fica bem abaixo da expectativa. Para você ter uma noção, em 9 anos, a malha rodoviária só cresceu 0,5%. É isso mesmo que você ouviu, 0,5%. As informações estão no anuário da Confederação Nacional de Transportes. No ano passado, o Brasil possuía 1.700.000 quilômetros de estradas.
Destes, apenas 12% são pavimentadas. O restante da malha se divide em estradas sem pavimentação ou planejadas. A má qualidade das rodovias, segundo a Confederação Nacional de Transportes, se reflete na vida dos motoristas e de profissionais que dependem delas para sobreviver. Em 2017, foram mais de 6.000 mortes nas estradas brasileiras. 61% das principais pistas apresentam problemas de infraestrutura. Estão relacionados às questões relativas ao pavimento, à sinalização e à geometria viária. Então, na prática, são esses elementos que o motorista percebe. São eles que vão dar a sensação de segurança para o deslocamento e também permitir a movimentação ágil, rápida e segura. No caso brasileiro, é exatamente isso que não está acontecendo. Em 9 anos, o crescimento da malha rodoviária pavimentada foi de apenas 0,5%. Só 962 quilômetros receberam melhorias. Em contrapartida, a frota de veículos registrados no país cresceu 63% no mesmo período. Já chega a quase 100 milhões. E para conversar sobre esse assunto, recebemos a secretária-geral de Transportes e Logística da OAB-DF, Joelma Almeida. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem-vinda ao Jornal da Justiça. Uma pergunta, a gente viu agora aí na reportagem, 0,5% de aumento na malha rodoviária. É muito pouco, sendo que é a principal forma de locomoção? É verdade, né? 60% dos gêneros alimentícios, da produção de indústria, sai pelas rodovias, né? Hoje nós temos 166 rodovias no país e realmente só 0,5% é muito pouco, né? Agora, nós vimos há pouco tempo a greve, né, dos caminhoneiros que paralisou o país. Até alguns setores a gente observa que eles estão voltando ao pouco, né, o restabelecimento. E aí foi um retrato claro, né, de que a gente precisa dessas rodovias. É da necessidade. Por que falta investimento nisso, na sua avaliação? Veja bem, eu acho que o que falta é um planejamento, né, por parte das autoridades. Porque se pelas rodovias é por onde sai toda a parte, né, de alimentação, inclusive transporte do nosso país, como eu falei, 166 rodovias, precisa ser mais planejado, né, melhor pavimentado essas vias, né, para evitar esse descalabro, né? E por que então não existe esse investimento específico? A gente sabe que a frota de carros, de veículos, só aumenta e já o crescimento da malha rodoviária não segue esse mesmo crescimento, né? Se você observar no plano de orçamento, existe um planejamento lá, mas esse dinheiro não está sendo utilizado, infelizmente, né? Agora, 92%, né, das estradas pavimentadas é de pista simples. Esse dado também chama atenção, o que provoca uma série de acidentes, né, problemas variados. Vias duplicadas seriam muito mais vantajoso, né? Seria mais seguro, digamos assim. E não se fazem tantas duplicadas assim, né? Por que a senhora acha que esse número é tão alto, esse número de 92% de pistas simples? O Brasil deveria desenvolver mais especificamente isso em duplicar as rodovias? Precisa haver um estudo, né, de infraestrutura para que seja feita essa pista duplicada, né? Isso com bastante urgência. Eu acredito até que já deve existir esse estudo, mas tem que colocar em prática, né, os planos para poder fazer essas reformas, né? Agora, a privatização das rodovias é uma boa saída também, né? Mais ou menos. Eu acho uma boa saída, mas interessante, assim, como medida de urgência, é utilizar a mão de obra militar, né? A civilização romana utilizava a engenharia militar e realmente dava muito certo. Existem aqui no Brasil, a gente utiliza também a engenharia militar para esse tipo de coisa, até para fiscalizar essas empreiteiras privadas, né? Tá certo, doutora. Obrigado pela entrevista. Uma boa tarde. Obrigada a vocês. Boa tarde. Não quer deixar de votar, mas vai estar na cidade onde mora durante as eleições? Ainda tem como resolver essa situação. É no próximo bloco. Dia 23 de agosto é o último dia também para requerimento de habilitação para voto em centros de internação de adolescentes e estabelecimentos prisionais. O Saber Direito responde à regulação, à fiscalização e às políticas no direito aeronáutico nacional. No estúdio da TV Justiça e pelo WhatsApp, estudantes fazem perguntas ao professor Georges Ferreira. É no Saber Direito Responde.
que pode votar mesmo se estiver longe de casa, né? É possível sim, o nome disso é voto em trânsito, mas tudo tem que ser organizado antes, entre os dias 17 de julho e 23 de agosto. Nesse período, você vai a qualquer cartório eleitoral levando um documento com foto. Tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral também. É bem simples, preencha um formulário, informe em que cidade estará no dia da eleição, desde que seja um município com mais de 100 mil eleitores. Você pode votar para eleger presidente e vice. Para os outros cargos, é preciso estar dentro do seu estado. Se a viagem furar, o voto em trânsito deve ser cancelado até o dia 23 de agosto, porque a sessão de origem não vai mais poder receber o seu voto, ok? Mas se você vai pegar estrada mesmo, entre no site do TSE, tem uma lista de locais disponíveis para o voto em trânsito. E a partir de 3 de setembro, confira zona e sessão eleitorais para saber aonde ir votar na cidade que escolheu. Pronto, agora só falta conferir se o título tá na bolsa antes da decolagem. Sabe aquela empresinha feita no quarto ou na garagem de casa, entre amigos? Pois é, algumas podem virar bons negócios e ainda ajudam a preservar a natureza. Fazendo a questão da captura do que está se consumindo de água e, a partir disso aí, a gente está sincronizando isso para a web. O Superior Tribunal de Justiça começa a julgar recursos a partir de hoje de forma totalmente virtual. A ferramenta vai permitir que as coordenadorias dos órgãos julgadores acompanhem remotamente as sessões. O STJ realiza hoje a primeira sessão de julgamento virtual de embargos de declaração, agravos internos e agravos regimentais. A terceira turma foi escolhida para iniciar o uso da nova ferramenta, a e-Julgue. O julgamento virtual está previsto no regimento interno do STJ e tem o objetivo de dar mais celeridade aos recursos e proporcionar um trabalho mais eficiente. De forma totalmente online, os ministros poderão exercer a função julgadora de qualquer lugar, sem a necessidade de estar presente para que haja o julgamento, já que o sistema poderá ser acessado pelo computador e a qualquer hora. Com o fato de ser possível examinar os recursos que, como disse, são de grande expressão numérica nos julgamentos presenciais, espera-se que os ministros contem com mais tempo durante o período da sessão presencial para debater as questões que são trazidas. Obedecendo a cronograma previamente estabelecido, o relator faz o pedido para que os processos sejam colocados em pauta. Essa pauta é publicada e, em 5 dias úteis, os advogados, o Ministério Público e os defensores públicos podem se manifestar por meio de petição. Depois desse prazo, os ministros vão ter 7 dias corridos para julgar toda a pauta e o resultado será disponibilizado publicamente. Os julgamentos poderão, enfim, além de preservarem a sua natureza evidentemente técnica, tecer considerações que são do interesse geral da população, com mais tempo disponível, uma vez que essa grande massa de recursos será apreciada de forma remota, portanto, não prejudicando o rendimento das sessões presenciais, que, como dissemos, tende a aumentar. Após os primeiros julgamentos virtuais, a ferramenta vai estar disponível para implantação em outros órgãos julgadores, com exceção dos de direito criminal, como determinado no regimento interno do STJ. O prazo para pedir transferência temporária de domicílio eleitoral termina depois de amanhã, dia 23. A mudança vale apenas para capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Veja agora no quadro Vem pra Urna. Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral podem pedir o voto em trânsito para primeiro ou segundo turnos, mas essa possibilidade está aberta apenas para quem vai estar em capitais ou municípios com mais de 100 mil eleitores. O prazo para solicitar transferência temporária se encerra no dia 23 de agosto. O eleitor que fizer a transferência temporária não poderá votar na sua cidade. Aqueles que estiverem fora do estado de origem vão poder votar em trânsito apenas para presidente da República. Já os eleitores em trânsito dentro do estado poderão votar para todos os cargos: presidente da República, governador, senador,
deputado federal e deputado estadual. Dia 23 de agosto é o último dia também para requerimento de habilitação para voto em centros de internação de adolescentes e estabelecimentos prisionais, ou para quem necessita da transferência temporária de sessão, medida que vale somente para eleitores com deficiência, agentes de segurança pública ou guardas municipais em serviço. A Justiça Eleitoral, visando dar o exercício da cidadania a todas as pessoas, facultou esse ano a possibilidade das pessoas com mobilidade reduzida requererem o voto numa sessão que seja adaptada para suas condições, né? Eventualmente, nós podemos ter, por exemplo, um colégio eleitoral que tenha 2 andares, mas que só tem escada. Então, para um cadeirante, por exemplo, isso não seria acessível. O eleitor que não comparecer às urnas no dia das eleições e nem justificar a ausência pode sofrer uma série de penalidades. A pessoa fica impossibilitada de tirar passaporte, eventualmente fazer concurso público. Então, assim, existe uma série de questões sociais que a pessoa ficaria impedida caso não vote e nem justifique a ausência desse voto. Receita Federal apresenta para servidores públicos uma ferramenta que reúne informações tributárias e previdenciárias em um único sistema. Dezenas de servidores de vários órgãos, entre eles Conselho Superior da Justiça Eleitoral e Conselho Nacional do Ministério Público, participaram do seminário EFD-REINF. O evento começou nesta segunda-feira e vai até a próxima quarta. O objetivo é explicar o funcionamento da nova ferramenta da Receita Federal. O EFD-REINF reúne informações tributárias e previdenciárias em um único sistema. As informações que chegam para a FD-REINF e mesmo para o E-Social, que também é um sistema que está ligado à FD-REINF, ela chega através de diversos canais, causando redundâncias de informações erradas, causando repetições de informações e perda de tempo para o preenchimento desses papéis. O que esse sistema traz é o que? Através de um único canal, eles vão poder prestar essas informações uma única só vez. Os 3 dias de seminário serão transmitidos ao vivo pelo canal do TSE no YouTube. A ferramenta EFD-REINF já está em funcionamento para empresas com faturamento anual superior a 75 milhões de reais. Em novembro começa a valer para todas as outras e em maio do ano que vem vai atender órgãos públicos federais, estaduais e municipais. José Pacheco, responsável pelos pagamentos do Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe, aprovou a ideia. Os auditores da Receita têm essa dificuldade de ter a mesma informação precisa prestada pelo órgão, que às vezes são desencontradas. Esse problema tende a acabar. E hoje pela manhã, oficiais da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército visitaram o Supremo Tribunal Federal. Foi a oportunidade para conhecer de perto o local de trabalho dos ministros da Corte Máxima da Justiça Federal. A visita faz parte do programa de viagem de estudos estratégicos da escola, que fica no Rio de Janeiro. Uma disciplina que prepara assessores militares de alto nível e comandantes de organizações militares. Os oficiais vieram ao STF para conhecer aspectos jurídicos importantes para as Forças Armadas. A caminhada começou pelo plenário. Esse plenário aqui julgam os 11 ministros na sua totalidade. Então, sempre temas constitucionais, ligados ali ao artigo 102 da Constituição. E, além do plenário, nós temos outras 2 salas, que são as salas das turmas. Tá? Então, nós temos aqui no Supremo 2 turmas que julgam, basicamente, temas penais. Na sala de sessões da primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes deu as boas-vindas, falou sobre a evolução da Constituição e ressaltou que o papel do STF de moderação foi fortalecido. Pela Constituição de 88, que nesse aspecto inovou em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal e ampliou o papel participativo das Forças Armadas no regime democrático, mas além dessa ligação ligação jurídica, há também uma ligação ou uma, eu diria, sucessão histórica de eventos que aproximam as Forças Armadas do Supremo Tribunal Federal do papel hoje exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Como você viu aí, foi uma visita à Corte Máxima da Justiça Brasileira. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa tarde para você, até amanhã.